Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra, para tratar do tema Reforma Trabalhista. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez a esse programa. É uma grata satisfação recebê-lo novamente, sempre conversando um pouco a respeito dessas questões trabalhistas. E agora, a pauta do momento na discussão no Brasil, a nossa reforma trabalhista. Seja bem-vindo para a gente poder conversar mais uma vez sobre um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado, Oscar, pelo convite aqui, a oportunidade de estar explicando aí esses temas que nos atingem a todos, porque tratam-se de direitos sociais, acho que é importante para o telespectador, o cidadão, ficar por dentro do que pode vir a acontecer com os seus direitos, E é o tema, como o senhor disse, um tema importante porque trata dos direitos sociais, Os direitos, que estão de tantas lutas, que foram, de alguma forma, traçadas para poder chegar ao momento que a gente tem hoje, uma Constituição considerada como uma Constituição cidadã, e quando se fala em reforma a gente acaba ficando um pouco preocupado. Por isso que a primeira pergunta, a pergunta básica, professor Frederico, é o que se pretende com essa reforma trabalhista? O que se pretende é exatamente se flexibilizar um pouco esses direitos sociais. É importante a gente entender que essa expressão direitos sociais, usa-se essa palavra porque são direitos da sociedade, direitos de todos nós. Não são direitos que concernem simplesmente ao privado, eles concernem a toda a sociedade. O que se pretende, pelo menos o que a gente tem visto, porque de fato ainda não há uma reforma proposta, mas pelo que os ministros do presidente têm dito, o que o novo presidente tem dito, a gente entende que pretende se flexibilizar um pouco as normas trabalhistas. O que seria exatamente flexibilizar? Acho que a gente pode pegar a palavra naquela sua concepção mais pura, Aquilo que é rígido tornar-se flexível. Essa é a intenção. Existem várias maneiras de se flexibilizar o direito. Uma defendida por alguns seria a extinção dos direitos sociais, especialmente os trabalhistas. Mas, pelo que a gente pode perceber, o que se pretende com essa reforma, o que esse presidente pretende, seria uma flexibilização no sentido de tornar a norma menos imperativa e dar mais possibilidade das partes do contrato de trabalho, patrão e o empregado, negociarem as condições de trabalho. Essa seria, então, a perspectiva dessa reforma. E essa reforma, como o senhor bem disse, ela está sendo trabalhada a partir do governo e a grande repercussão que há para a sociedade é que vai haver uma supressão de direitos. Eu acho que é isso que, de alguma forma, provoca um certo receio da sociedade, intitulando, inclusive, como uma pauta bomba, porque mexe naquilo que causa mais segurança para o cidadão, que é a possibilidade dele ganhar o seu pão, do seu trabalho. Como é que o senhor enxerga esse momento que a gente vive hoje, a partir de um impeachment, a partir de uma mudança de governo? A gente já vinha com algumas situações ruins no governo passado, mas a gente está, entre aspas, iniciando um novo governo. Isso pode, de alguma forma, realmente atingir essa expectativa que a sociedade acaba tendo de maneira receosa, de atrapalhar um pouco essa segurança que diante de tanto tempo, que acabou conquistando, que é a segurança, a questão do trabalho, fundo de garantia, salário, férias, a duração do trabalho. Como é que o senhor está enxergando isso? De fato, essa preocupação tem sentido, porque a própria flexibilização do direito do trabalho vai automaticamente se traduzir em perda de direitos. Vejam bem, o direito do trabalho, ele nasce do direito civil. O direito do trabalho nasce depois, ele nasce no final do século XVIII, mais intensamente a partir do século XIX. E ele parte da seguinte ideia: o direito civil trata as relações entre duas pessoas que têm o mesmo status social, têm o mesmo poder social, são considerados cidadãs
e podem, por isso, negociar os seus direitos. O direito civil, então, ele é composto de muitas normas que a gente dá o nome de norma dispositiva. É aquela norma em que o próprio titular do direito, o próprio dono do direito, pode abrir mão do direito. Por exemplo, o meu direito de herança, o direito de qualquer um à sua herança. A pessoa pode abrir mão do seu direito de herança, né, e passar para outros herdeiros ou simplesmente renunciar à herança, né? Quer dizer, é um direito que a pessoa tem, mas que ela abre mão daquele direito. No entanto, em determinado momento, algumas normas têm a necessidade de não serem dispositivas, de não gerarem direitos disponíveis. Há, em algumas áreas do direito, a necessidade de se haver normas imperativas. É o caso do direito penal, por exemplo, quando te protege a vida, né? Não pode o direito penal dizer que é proibido você tirar a vida de alguém, mas, ao mesmo tempo, dá para as partes, para as pessoas, o direito de abrir mão disso. Eu abro mão da minha vida, eu assino um contrato aqui dizendo que eu posso abrir mão da minha vida. Isso não tem sentido, né? Porque é um direito que deve ser rígido para proteger a todos. O direito do trabalho nasce do direito civil com essa perspectiva de limitar a autonomia de vontade das partes para que o empregado não possa abrir mão do seu direito numa negociação. Porque parte-se do pressuposto que o empregado está sempre precisando mais do emprego do que o patrão de empregados. Salvo algumas exceções em alguns nichos de mercado onde se necessita de profissionais especializados demais e, por isso, falta empregado, na maior parte das áreas falta emprego, né? Então, sempre tem mais gente querendo trabalhar do que vaga de emprego. Então, se simplesmente deixa-se as partes negociarem livremente, sempre vai chegar aquela situação em que quem vai conseguir o emprego é aquele que aceitar as piores condições, o pior salário, a jornada de trabalho mais exaustiva, aquele que não quiser férias, aquele que não aceitar 13º, né? Então, o direito do trabalho, ele parte dessa ideia de que ele não deve dar oportunidade do empregado abrir mão dos seus direitos, porque senão, invariavelmente, ele vai abrir mão dos seus direitos, porque ele prefere manter um emprego. Então, o direito do trabalho, ele deve ser construído a partir dessas normas imperativas, que dizem o direito e não deixam o empregado abrir mão desse direito. O que se quer com essa reforma agora é exatamente voltar aos tempos antigos, né, de antes do século XIX, aonde o patrão e o empregado negociavam livremente os seus direitos. E se isso acontecer, a gente pode dizer que é quase a mesma coisa que destruir o direito do trabalho. Com relação a essa questão da constitucionalização, é o que a gente estava, de alguma forma, tocando agora em off, que é a respeito da desconstitucionalização, né, do direito. E o direito do trabalho está sendo, talvez, a porta, né, de entrada para essa discussão, onde as partes, ao se permitir a elas transigir, né, sem nenhum tipo, né, de direito que as direcione por um determinado lado, a gente pode, né, inaugurar esse novo movimento, né, a partir da ideia de que, se a gente, de alguma forma, fugiu do autoritarismo, fundando um constitucionalismo, passando por um neoconstitucionalismo, onde há uma abertura interpretativa, princípios e outros valores para se buscar a justiça, a gente pode, de alguma forma, estar falando agora de uma desconstitucionalização, o que, nesse momento, pode ser muito afrontoso, porque nós, enquanto sociedade brasileira, né, instaurada sob a égide de uma democracia, com uma Constituição de quase 30 anos, nos acostumamos a ter esses direitos. Direito ao salário mínimo, né, direito a uma jornada de trabalho, né, de 8 horas, né, direito a férias, né, direito a um contrato de trabalho em que a gente tem essa segurança. Né? Para onde a gente vai se isso não estiver resguardado? Né? Pois é, isso é um perigo, né? A própria ideia de Constituição vem de se estabelecer uma coisa que não deve ser quebrada a posteriori, né? A ideia do poder constituinte é que funda-se um Estado democrático de direito a partir daqueles princípios, e no caso, democráticos, né? E esses direitos sociais, em determinado momento, eles entram na Constituição
E na nossa Constituição de 88, eles têm um papel muito importante, né? Direito previdenciário, direito do trabalho e demais direitos sociais. E esta reforma, pelo que se ainda especula, parece que pretende mexer na Constituição também. Não sei se chegarão a esse ponto, mas se o fizerem, será um retrocesso muito grande, porque esse movimento de constitucionalização foi decorrente de muita luta. E a ideia são os direitos sociais, né, serem considerados direitos fundamentais. E sendo fundamentais, não serem atingidos pelas investidas, né, seja do Legislativo, seja do Judiciário, né, e do Executivo, por conta das necessidades que, de alguma forma, a gente possa esperar. É um direito, né, tido como uma cláusula pétrea justamente para não ser atingido. Essa, pelo menos, seria a perspectiva, né? A gente deveria começar a tratar, sim, né? Como conversávamos agora, há pouco antes da entrevista, o constitucionalismo tem que evoluir para isso, né? Para começar a considerar a interpretação a partir dos princípios, né? E não regredirmos a ponto de desconstruirmos essa interpretação que dá essa segurança para o cidadão. E a partir dessa discussão agora no final desse bloco, professor Frederico, eu já queria deixar preparado a seguinte assunto para o próximo bloco, que é essa questão que está tendo agora no Supremo Tribunal Federal, as discussões em relação a algumas questões trabalhistas e essa perspectiva que se tem em relação ao governo, a essas propostas que estão por vir. Mas para isso eu vou pedir, né, licença para o senhor, para a gente poder pedir um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco da Doctum TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra, tratando da questão da reforma trabalhista. Professor Frederico, primeiro bloco, né, um aporte histórico, um aporte constitucional, né, do que seriam os direitos trabalhistas, e ficou, né, no finalzinho do bloco uma perspectiva da gente tocar nessas questões que estão, né, sendo discutidas hoje no Supremo Tribunal Federal e essas propostas que o próprio governo, né, atualmente tem em relação a essas mudanças, o que a gente chama de reforma trabalhista. Né? Qual que é, né, a gente começou, qual que é, né, o que se pretende com a reforma trabalhista e a pergunta que agora a gente inicia esse bloco é, o que se pretende, né, com relação a essas decisões no STF e em relação ao que se propõe o governo? Pois ainda não se sabe dos resultados desses julgamentos no STF. Os julgamentos sobre as pautas trabalhistas começaram agora no dia 14 de setembro, né? E estão envolvidos lá 3 temas de extrema importância, cujo pano de fundo do julgamento pode vir a dificultar ou facilitar esta reforma trabalhista que está por vir. O que se pôde perceber até agora é que o STF, de certa forma, pretende facilitar. Não sei se há uma coordenação, uma combinação, uma estratégia traçada entre STF e Poder Executivo. Se houvesse, seria uma coisa muito triste, né? Mas é no mínimo curioso que essa preparação desse terreno venha exatamente no agora, momento que né, o governo queira propor essas reformas de flexibilização, né? Alguns pontos, como, por exemplo, começou a se julgar no dia 14 de setembro, seria a questão de se regulamentar a jornada de 12 horas. O próprio governo já disse que pretende regulamentar a jornada de 12 horas. A Constituição limita a jornada em 8 horas diárias, salvo hipóteses de compensação de jornada.
A lei, até então, tem dito que essa extrapolação das 8 horas só pode ir até 10. O governo pretende regulamentar até 12. E, para ele fazer isso, ele, além de enfrentar um clamor popular muito grande, né, por isso chamado de pauta-bomba, porque vai contra os interesses da maioria de nós, o governo corria o risco de que isso depois fosse considerado inconstitucional. E com esse julgamento no STF, que é especificamente um julgamento sobre trabalho de bombeiros civis, que trabalham num esquema de 12 horas contínuas de trabalho para depois compensarem com 36 de folga. O julgamento é sobre isso, se isso é constitucional ou não. E o STF, pelo menos nos primeiros votos ali, entendeu que é constitucional. Ou seja, caso o governo venha a propor essa reforma para regulamentar isso, para colocar isso em lei, o STF, de certa forma, já asfaltou o caminho. Já há um precedente. Né? Já há um precedente. De certa forma, o STF permite que a jornada se estenda até 12 horas. Acho que isso toca no ponto que falávamos no outro bloco, né? A nossa Constituição ela é rígida exatamente porque o nosso Estado democrático é novo e frágil. Então, quando o Poder Constituinte institui aquelas normas e princípios na Constituição, é exatamente para assegurar que no futuro isso não seja modificado de qualquer maneira pelo Poder Constituído, que são os parlamentares e os governos que vêm a seguir. E o que a gente vê é exatamente que o STF tem feito esse papel de pegar a Constituição, que é rígida, e fazer outras interpretações dela para atender, de certa forma, um anseio de uma parcela da sociedade. Acho que o melhor exemplo disso é a própria prescrição do FGTS, né? A Constituição diz que toda verba trabalhista prescreve em 5 anos, né? A lei do FGTS vem depois, dizendo que a prescrição do FGTS é em 30 anos. Na década de 90, o STF julga a constitucionalidade dessa lei, entende que o FGTS não é verba trabalhista propriamente dita, porque não é uma verba salarial, né? Ela é uma indenização, e entende que a prescrição poderia continuar sendo de 30 anos. Aí agora, recentemente, o STF vem dar outra interpretação, dizendo que o FGTS obedece, sim, à prescrição de 5 anos. É essa insegurança que, de alguma forma, a gente começa a enxergar. A gente estava comentando no último bloco, no bloco anterior, melhor dizendo, que a gente tem uma ruptura com o autoritarismo justamente porque os poderes estavam centralizados na mão de um governante. O movimento democrático, o movimento da constitucionalização vem para poder fazer a divisão dos poderes, para que um poder, né, possa estar ali de vigília em relação ao outro. Por isso que o senhor bem disse, né, que se tem um acordo entre executivo e poder judiciário, seria uma situação muito triste, porque o ideal é que os poderes, né, mantenham a sua autonomia, sejam harmônicos, mas de vigília um em relação ao outro. E aí a gente, ao perceber uma situação no atual momento em que existem mudanças a depender de quem compõe a corte, né, que é a nossa Corte Superior, ora se define que é constitucional a prescrição trintenária para o FGTS, e agora que não é mais, que são 5 anos, daqui a alguns anos vai ser quantos anos? Vai ser mantido qual? Essa talvez seja a grande preocupação. E em relação a questões importantíssimas para a sociedade, porque trata do trabalho, trata, né, de como as pessoas vão ganhar o seu dinheiro, sustentar as suas famílias. A gente estava conversando em off também a questão de, né, como é que as pessoas vão poder, no futuro, buscar trabalho, né, se existe um subemprego, né, e, quer dizer, vagas menores do que a quantidade de pessoas, né, precisando, daqui a pouco as pessoas vão ficar migrando atrás de trabalho, o que já ocorre, né, mas algo associado a esses refugiados ambientais internacionais, que as pessoas ficam mudando de uma cidade para outra, né, será que a gente vai chegar numa condição como essa, aonde estiver pagando, né, um valor razoável, as pessoas vão migrar
né, para lá, nas cidades, né, a tranquilidade das famílias, né, é algo muito sério, né, para ser trabalhado e discutido somente numa corte. Talvez a casa adequada para poder se discutir questões dessa importância seja o Congresso Nacional. O Congresso, de certa forma, pelo menos em tese, é o que representa o povo. É muito perigoso um grupo de juízes, né, uma cúpula de alguns juízes, ficar decidindo isso, como é o que vem acontecendo, né? Ao invés de se criar segurança jurídica, que é o objetivo de uma Suprema Corte, a nossa vem criando insegurança jurídica. Infelizmente, ela não trabalha em cima de precedentes, ela tem dado decisões, né? O STF tem dado decisões que depois ele mesmo volta atrás, como você bem falou aí. E a abertura, né, te interrompendo, a abertura interpretativa que coloca a sociedade também como um intérprete, né, até um tema do grupo de leitura desse semestre, lá no segundo período do nosso curso de Direito, ele faz com que haja uma pressão popular em cima de discussões como essa. O governo está sendo chamado de pauta-bomba, ou uma pauta, né, que não é popular. Se isso é levado ao Congresso, há uma pressão popular, porque as questões ali estão envolvidas com relação a voto. O Supremo Tribunal Federal é uma corte. Então, será que a corte ela está, né, atenta aos anseios populares? Porque a ideia é que a corte seja contra-majoritária. Ela vai fazer uma vigília sobre o Congresso, o Executivo, no sentido de que qualquer maioria lá não venha ferir direitos de minorias. Mas também não pode acontecer o contrário, né? Se decidir situações lá no Supremo Tribunal Federal que decidam em relação à sociedade sem passar por uma discussão forte também no Congresso Nacional, porque é ali que vai haver a equiparação das armas, né? A sociedade cobrando e os seus representantes, né, seja, né, os deputados federais pelo povo, os senadores pelo Estado, que vão ter que discutir muito bem essas situações e cada vez mais expor para que a gente possa, de alguma forma, criticar. Acho que esse ponto é interessantíssimo, né? Porque, na verdade, o que se teme no momento é que o STF esteja fazendo um movimento para tirar do clamor popular, para decidir lá, na cúpula de uma corte, aquilo que, na verdade, deveria ser decidido pela população, através de seus representantes no Congresso. E, como você bem disse, no Congresso pode-se fazer a pressão popular que no Judiciário não se faz, né? Apesar de a gente saber que o Judiciário tende a ceder a algumas pressões populares, quando ele dá uma roupagem jurídica a um assunto, dificilmente as pessoas conseguem conversar sobre isso na rua. Então é muito difícil o povo se rebelar contra uma decisão do STF. E é muito fácil o povo se rebelar contra o presidente que tenta colocar uma jornada de trabalho de 12 horas. Então, a gente tem que ver aí até onde esses poderes deveriam estar limitados e separados e fiscalizando um ao outro e não colaborando para implantar uma agenda que interessa mais a uma parcela de elite da sociedade. Professor Federico, é muito bom, né, sempre ter você aqui para a gente conversar sobre esses temas, porque eles são muito polêmicos e complexos. E eu não tenho dúvida que essa entrevista de hoje, ela lança luz a respeito, né, de uma situação que é muito séria, né, mexer em questões sociais que dizem respeito, pelo próprio nome, à sociedade, e a gente não pode, né, quedar-se, né, facilmente em relação a elas. Né, e fica a mensagem, né, para o nosso telespectador no sentido, né, fiquem atentos, acompanhem essas discussões, porque elas vão, com certeza, nos atingir aqui na sociedade. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final aí, né, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade Caratinga e região, para os nossos alunos, né, para os nossos egressos, né, a respeito desse tema, porque infelizmente a gente chega ao fim do programa, mas com certeza a gente vai ter novos momentos aqui, porque essa discussão não vai parar por agora, não. Né? Espero que não pare, né? A mensagem que eu deixo é exatamente pegando o gancho do que você falou. Não podemos nos acomodar. Os direitos sociais nascem exatamente de lutas. O direito do trabalho, por natureza, é um direito que nasce de luta. Então, o primeiro passo para melhorar é a gente se conscientizar, entender que essa flexibilização é ruim para a classe trabalhadora como um todo, né? E, a partir dessa consciência,
a gente começar a discutir isso, se manifestar, né? Participar ativamente da política para que a gente ofereça resistência, porque se nós, o povo, não oferecermos resistência, fica muito fácil, não né? temos mais nada. Frederico, muito obrigado, tá, pela sua presença aqui e com certeza esse espaço, você já sabe, está aberto aqui para novos encontros. Obrigado a você. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.